Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Coração, avião. Oi, boa noite. Lu, você me traz um copo d'água? Obrigado. Espera a professora Fabiana entrar. Oi, Gabriela, tudo bem? Obrigado. Boa noite, pessoal. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos esperando a Fabiana entrar e apertar no coraçãozinho. Oi, Ana. Oi, Marci. E apertar no aviãozinho e encaminhar para outras pessoas. Fabiana entrou. Aqui. Oi, Wagner, tudo bem? Vou dar aqui para ele. Vamos convidando o pessoal. Oi, Ingrid. Vamos chegando, pessoal. Claudiane. Oi, Claudiane, tudo bem? E Fabi. Aí, agora deu certo. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem você? Tudo bem. O Primeira coisa, o áudio da criancinha lá espalhou pro Brasil inteiro, né? É? Aham. Todo mundo recebeu, acho que caiu para todos os professores. Ah, é? Ah, tá. É porque aquele, Aham, aquele foi bem áudio eu legal. recebi no grupo da pós. Aham. Foi legal porque aí eu caminhei para uma colega minha e quando eu vi, eu estava recebendo de novo o mesmo áudio de uma outra amiga minha, que também é professora. Fez a volta. Bom, Fabiana, nós começamos a. Hoje é a nossa sétima live. Nós começamos a. Depois a parte do pai, Não a relação entendi, com tá o um pouco pai. ruim a Depois a internet. relação. Tá ruim? Falhou um pouco. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo melhor? Sim. Tá. Então, nós trabalhamos a primeira live, a criança interior, a segunda, a relação com o pai, a terceira, a relação com a mãe, depois a Tá relação com travando, a saúde. Fábio. Tá travando? E agora, tá ouvindo? Melhorou? Melhorou. Tem Melhorou? alguém na internet, usando a Tá. tua internet aí? Tem, tem. Você também tá na internet, Lu? Tá. Tá. E dando sequência. E nós falamos sobre relacionamentos interpessoais, sobre sucesso na profissão ontem, e hoje o tema é educação sistêmica, tá? E você já esteve aqui falando sobre pedagogia sistêmica, né?
E hoje eu separei algumas perguntas assim para gente estar esclarecendo dúvidas assim. São perguntas que eu fiz em enquetes, as pessoas me encaminharam, perguntas nossas como pais, tá? E a primeira pergunta que nós separamos foi como que dentro de uma sala de aula podem acontecer as dinâmicas entre os colegas e entre o reconhecimento dos alunos com os professores. Como dentro de uma sala de aula podem acontecer as dinâmicas? Isso, as identificações sistêmicas. É, você tá pedindo para eu, tipo, mostrar as dinâmicas que acontecem, é isso? Eu não entendi direito essa pergunta. Olha, eu Isso, vou te falar uma isso. coisa, Fábio. Um problema sério com perguntas. Tá, Sempre tive problema sério com perguntas. Então você precisa me explicar bem essa pergunta para eu poder saber bem a tá, resposta, entendeu? tá, vamos lá. São três grandes perguntas. A primeira, como Não, pelo amor de que. Deus, não vai me falar as três perguntas de uma vez. Eu Não, não não, aguento mais. mas é que as três vão estar conectadas e você, eu acredito que você possa fazer essa explicação, tudo interligando elas. Que a primeira é quais as dinâmicas que acontecem, que podem acontecer em uma sala de aula. A segunda é como que um aluno, por exemplo, cria uma implicância com o professor. Ou seja, ele cria uma ressonância que ele, ao invés de estar enxergando um professor ou professor, ele está visualizando o pai ou a mãe dele. E a terceira é como que um professor se conecta com a criança. Por exemplo, ele visualiza naquela criança a própria criança dele, a criança que ele foi, Tá, ok. tá? Pô, agora melhorou, né? Ah, pelo amor de Deus. Tá, eu vou falar então um pouco de cada coisa. Então é quando o professor olha para a criança e se identifica. Isso. Muito bem, vamos lá. Quais são as dinâmicas que podem acontecer numa sala de aula? Diversas dinâmicas podem acontecer, várias dinâmicas, muitas dinâmicas. É, E assim, em cada lugar, de professor para aluno, de aluno para professor, de amiguinho para amiguinho, não é? De mãe de amigo para o amigo. Então, existem várias dinâmicas aí que vão se interrelacionando numa sala de aula. Várias dinâmicas podem acontecer aí. Agora falar para você quais são as dinâmicas. Algumas eu posso até comentar, não é? A gente pode até falar de Uhum. algumas dinâmicas, mas quais são as dinâmicas? Inúmeras dinâmicas. São dinâmicas que às vezes passam imperceptíveis pelo olhar do professor. Eu vou dar um exemplo de uma dinâmica assim. Uma criança que tem uma questão em casa com a mãe. Essa criança não é vista pela mãe, tá? Uhum. E aí a mãe pega essa criança, coloca numa escola, e nessa escola tem uma outra criança que começa a cisma com essa filha, tá? Começa a pegar no pé dessa criança, começa a cismar com essa criança, uma outra criança, um menino, vai. Então vamos ilustrar melhor. Uma menina, Tá. uma mãe que não dá atenção para essa filha, que é tudo muito superficial, e aí ela coloca essa criança nessa escola, uma ótima escola, eu quero a melhor escola, porque eu quero que ela seja muito vista, muito Uhum. cuidada, tá? E que eu não precise me preocupar tanto, e aí aparece
este menino e começa a pegar no pé dessa menina. Então, os planos que estavam todos redondos, não é? Uhum. Começam a cair por terra. Por quê? Porque tem um menino lá na sala de aula que começou agora a pegar no pé da minha filha. Aí minha filha chega em casa e fala: ai, aquele menino, ele não para de pegar no meu pé, eu tô triste, eu não quero mais ir pro recreio. E a mãe fala: caramba, tava tudo certo, né? Eu joguei esse Uhum. filho para a escola e agora esse menino vem ter essas atitudes com a minha filha, né? Uhum. Aí vamos olhar para a história desse menino. É um menino que também na casa dele não tem um bom relacionamento, é um menino que não é visto pelo pai nem pela mãe, é um menino que chama atenção o tempo inteiro e é um menino que não está preocupado em estar ali se oferecendo para auxiliar inconscientemente esta menina. É como se Uhum. ele falasse assim: olha, minha casa já está uma bagunça mesmo, uma baguncinha a mais, uma baguncinha a menos. E já ia entrar outra dinâmica que é enquanto eu estou causando na sala de aula, eu também posso ser visto pelo meu pai e pela minha mãe. Então, olha só quantas dinâmicas a gente pode detectar aí nessa cena, tá? Nessa história. Uhum. Bom, aí essa mãe dessa menina, não é? Chega para a professora e fala: ah, você precisa dar um jeito nesse menino, porque esse menino não tem educação. E aí coloca no grupo das mães, se juntam contra esse menino. Esse menino, ele não está nem aí. A alma dele está em sacrifício mesmo. Eles se oferecem para que tudo seja regulado. Então a menina está, né, recebendo isso desse menino para que ela também seja vista. Esse menino também Uhum. está fazendo pela menina e para que seja visto também, não é? Esse menino está fazendo também por esta mãe dessa menina, para que essa mãe possa tomar o lugar dela. E aí já Uhum. entram todas as mães desse grupo, porque são todas essas mães que também precisam olhar para as coisas delas. Eu digo assim, as mães que entram nessa pilha. E esse menino tá lá, sabe? Tipo, Jesus, vai, me crucifiquem aqui, eu tô aqui para vocês. E aí pode ser que comece a acontecer outras dinâmicas. Da professora se sentir incapaz de não estar dando conta daquele menino e começar a pegar birra com aquela criança, olhando para a falta de força dela, para a incapacidade dela, se sentindo incapaz, não sendo, mas se sentindo, querendo ultrapassar uma Uhum. linha, querendo ultrapassar é, essa linha que é tão fina, que é tão sensível, que é essa linha da criança, da mãe e do pai. Então, milhões de dinâmicas podem acontecer. Pode acontecer a dinâmica da professora que olha para a criança e vê a criança dela, pois se identifica na história da mãe e do pai dessa criança. Ah, eu gostaria que você desdobrasse um pouquinho mais justamente esse ponto aí. Qual é a interferência que a professora vai ter? Tipo, que ela se identifica nessa história, começa a entrar nas dores dessa criança, não consegue se posicionar, ela não consegue direcionar isso e começa a causar um grande embaraço dentro da sala, sabe? Gostaria que você desdobrasse um pouquinho mais essa história. Trazer algum exemplo, trazer alguma coisa que pode estar acontecendo e como é que eu vou dizer, uma perda que pode ocorrer por causa disso. O que pode acontecer quando uma professora olha para uma criança e se vê ali, naquela história? Então, ali também podem acontecer várias dinâmicas. Pode ser que essa professora olhe e acolha essa criança.
Pode ser que essa criança, essa professora olhe para essa criança e veja ali algo insuportável que ela não quer olhar. Então ela não Uhum. vê. E aí ela começa a maltratar essa criança. Como se ela falasse assim para essa criança, ó, eu tô vendo quem é seu pai e a sua mãe. Então muda a sua atitude. Não fica fazendo assim. Não haja desse jeito. Não vai dar certo essa história. Isso é inconsciente e conscientemente ela começa a maltratar essa criança mesmo. Tipo, com raiva Uhum. dela mesma. É, deixa eu pensar uma outra dinâmica. A professora, ela, quando ela, não é, está, a professora ela tem que estar no lugar dela. Ela tem que estar no lugar de professora. Quando ela olha para uma criança e se vê ali, não é? E aí ela quer resolver aquela história, o que acontece? É como se ela tirasse essa mãe do lugar dela e entrasse no lugar da mãe. Quando essa professora faz esse movimento de, eu tô achando que essa não é uma boa mãe para você, então eu vou cuidar de você. Então ela sai do lugar de professora, tira a mãe do lugar dela e entra no lugar da mãe, como se ela entrasse mesmo no lugar da mãe do lado desse pai. Esse Uhum. lugar, esse lugar da professora fica vazio. Esse lugar se perde, esse lugar perde a força. Por quê? Porque existe aí uma desordem, não é? Uhum. Bagunçou a ordem. E aí, bagunça a ordem, tem o desequilíbrio. Então, quando essa professora sai do lugar dela, a criança fica: cadê minha professora? Quem é minha professora? A criança fica perdida. E aí para de querer aprender. A professora perde toda a força dela. A professora ela tem que entender que este lugar, não importa como seja essa mãe, não importa como seja esse pai, esse lugar é sagrado, esse lugar é deles. Ela tem que voltar para o seu lugar e estar de frente para essa criança e falar: eu sou apenas a sua professora. Quando o aluno olha para a mãe, para a professora e vê a mãe, não é? Uhum. Quando o aluno olha para a professora e vê a mãe, se a professora tem esse olhar sistêmico, ela vai identificar isso logo e ela vai poder fazer um movimento, sabe? E até mesmo com fala: eu sou apenas sua professora. A sua mãe está Uhum. aqui em posição. Ela é a melhor mãe para você. Ela é a mãe certa para você. Então, é muito fácil para uma professora, quando ela é sistêmica, colocar ajudar essa criança a ir para o lugar dela. E não fazer mais essa relação, essa identificação. A criança, ela, ela vai sentir, não é? Ela vai sentir Uhum. quando for verdadeiro para ela. Então, se essa professora, ela consegue tomar esses pais no coração e ela está no lugar dela, não vai ter essa troca. Porque essa confusão na cabeça da criança é quando essa professora toma o lugar errado. E a criança, é como se essa criança não é uma alucinação, mas é como se essa criança tomasse por um sonho, por uma ilusão, alguns momentos ali, uma mãe ideal. Só que a alma dessa criança, isso é ego.
a alma dessa criança já está fazendo um outro movimento para querer colocar essa professora no lugar dela. Começa a desafiar, a criança começa a desafiar o professor. Uhum. A criança, ela começa a. Olha, tem vários exemplos de várias crianças que desafiam mesmo. E, bom, a criança tá vendo que essa dinâmica tá errada, ela vai desafiar. Ela vai falar: opa, 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 você não é minha mãe. Ah, isso me distrai, esse linda Fabi, te amo. Também te amo. A criança ela vai estar o tempo inteiro tentando auxiliar esse professor a voltar para o lugar dele. Volta para o seu lugar. Volta para o seu lugar. Eu preciso de você no seu lugar. E a criança ela não tem medo de ter problemas em sala de aula. Ela não tem medo disso. Ela não tem problema de repetir de ano, ela não tem problema em ser mandada para a diretoria, ela não tem. Isso para ela não é um problema. Isso é um problema a nível egóico, mas a nível sistêmico, a esse mistério sistêmico, essa regulação sistêmica, essa coisa que não se enxerga, mas que está acontecendo o tempo inteiro. Uhum. Então, em nível de regular, a criança, ela não está nem aí. E nesses casos, Fábio, o que que é recomendado? Por exemplo, constela os pais, constela a professora, constela a criança, constela todo mundo. A professora vai fazer uma formação em constelação para se colocar no lugar. Todas as possíveis soluções aí. Qual é a melhor solução? Eu acho que, bom, se eu fosse professora, não é? Conselho, se fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas o que eu acho que seria agora, não é? Algo que facilitaria a vida de um professor é fazer uma formação em pedagogia sistêmica. Uma pós, uma formação, uma extensão, uma introdução, qualquer coisa. Que é para você Uhum, poder entrar para este mundo maravilhoso do olhar sistêmico, sabe? É mudar a chave. Precisa mudar uma uhum, chave. Então, como é que facilitaria a vida de um professor? O que facilitaria a vida de um professor, né? É ter essa uhum, base sistêmica. Não precisa nem ser muito, viu, gente? Porque se você não quer ser um constelador, você não quer ser um professor, não é? Não precisa muito. É entender a base. Entendeu a base? Entendeu quais são as dinâmicas que acontecem? Entender que a partir de você que tudo acontece. Que todos os problemas que estão na sala de aula são seus. Que todas as crianças da sua sala de aula estão trazendo coisas suas. Que tudo é para você uhum, olhar. Quando você começa a olhar dessa forma, começa a entender isso, que em primeiro lugar, Fábio, quem uhum, precisa ser curado, quem precisa olhar para as suas questões é a professora, é o professor. Quando professor. todos da escola começarem a entender isso, que é quando eu tomo a minha mãe no coração, quando eu tomo o meu pai no coração, quando eu regulo o meu sistema, eu posso estar pronto para auxiliar o outro. Porque aí eu vou saber respeitar o lugar da mãe do outro, do pai do outro. Não Uhum. é? Todo mundo tem a mãe certa, todo mundo tem o pai certo.
Não existe mãe errada, não existe pai errado, por pior que seja tua mãe. Quem sou eu para julgar uma mãe? Quem sou eu para julgar um pai? Quem sou eu para me arrogar de um lugar que não me pertence? Isso não dá certo. Isso vai dar bagunça. O Hellinger, ele fala assim, eu não sei em que livro, ele fala que se você se arroga do lugar do outro, você tira a força do outro e você toma esse destino para você. Quando eu acho que eu sou mais que o outro, eu tiro a força do outro e tomo esse destino Uhum. para mim. Então eu não posso olhar para uma mãe, não é? E assim, olha, professor sistêmico. Chegou lá a mãe, primeiro dia de aula. Não foi com a cara da mãe? Já vai olhar para isso. Já vai resolver essa situação. Porque senão você vai arrastar isso aí até o final do ano. E se não for para o outro ano, e para o outro, e para o outro, se esse aluno não continuar sendo seu. Uhum. Chegou lá o pai, não gostou da cara do pai, ficou invocado com a cara do pai. A criança, ai, não gosto dessa criança, a criança é estranha, essa criança me incomoda. Vai olhar para isso. O professor que não é sistêmico vai deixar isso passar, vai no piloto automático. É assim mesmo, é uma sala de aula. Alguns eu gosto, alguns eu não gosto. E tem que ser assim, ó. Alguns, alguns parecem comigo, alguns não parecem comigo, mas todos aqui somos diferentes. Todos aqui temos valor. Cada um na sua dinâmica, cada um na sua implicação. E eu vou respeitar cada um do jeito que é. Eu comentei com você o negócio das cores da Angélica Oliveira. Não, acho que não. É, não comentei. Porque isso Não, não. é uma aula que a Angélica dá na pós, e é uma aula como eles criaram essas técnicas, é uma aula que a gente não fala muito, mas é uma técnica que eu uso muito. Então, é uma técnica que a Angélica, eu acho que é a filha da Angélica que criou, junto com a Angélica, que elas usam cores para identificar as crianças de uma sala de aula. A Universidade Cudec, no México, elas têm desde do bebê, não é, até a universidade, até o mestrado, doutorado, eles têm tudo e tudo lá é sistêmico. O olhar é Uhum. sistêmico daquela universidade. Então, elas desenvolveram uma técnica e essa técnica ela já começa a ser usada bem no comecinho, quando essas crianças chegam no CUDEC, para identificar de que grupo essas crianças são, em que grupo essas crianças pertencem, para poder saber Pela lidar com cor? todas essas crianças. Oi, desculpa. Pela cor? Elas usam a cor. Então, é como se fosse feito lá uma dinâmica de grupo Uhum. com as cores, com várias cores, e cada cor representa uma implicação. E essas crianças vão, na brincadeira, pegam essas cores, e aí já é identificado mais ou menos qual é a implicação da criança e como essa criança vai funcionar em sala de aula. Eu já uso essas cores nas minhas sessões de terapia, e para mim já é fácil, quando chega uma criança, já é fácil identificar a cor dela. Tá? Para mim Uhum. já é fácil identificar a cor dessa criança. Eu vou falar de uma cor para vocês, vou falar de duas cores para vocês, tá? Mas Tá. assim, isso se divide em três grupos, que é o grupo das crianças da ação, o grupo das crianças da reflexão
E o grupo das crianças das relações. Do coração. Eu acho que eu falei com você disso. Não falei? Não, não, não falou. Não, não falou, mas isso é a tríade do Eneagrama. As pessoas da ação, da razão, da teoria e do coração, que são dos relacionamentos. Acho que é Plutão, acho que dizia os homens que pensam, os homens que sentem e os homens que agem, alguma coisa assim. É, É mais bem ou menos legal isso aí. Isso funciona muito, viu? muito, muito, porque assim, às vezes chega alguém no meu, lá no casulo, na minha clínica, e eu pergunto, e eu não preciso às vezes nem perguntar. Eu já sei a cor daquela pessoa. Porque o jeito que ela me apresenta ali, e aí eu falo, eu penso, eu vou confirmar essa cor. E aí eu faço lá o exercício com a pessoa e a pessoa vai e escolhe exatamente a cor que eu estava pensando. Impressionante como essas cores elas funcionam e assim, como é bonito o respeito que elas têm por todas essas crianças, respeitando cada uma do jeito que é. Então, numa sala de aula que tem muitas crianças, existem as crianças do relacionamento que falam o dia inteiro, que querem conversar, que querem fazer amizade, que querem fazer amigos, que querem cuidar de todo mundo. Existem as crianças que ficam o dia inteiro viajando na maionese, que demoram 10 anos para fazer uma prova, 3 anos para fazer um exercício, não é? E para fazer um desenho. E tem as crianças que mandou, executou, pediu, fez. O outro está fazendo, já está se metendo na lição do outro, já está querendo fazer a lição pelo outro. A pergunta foi para o outro, ele vai e responde. Lá, Eu, fala. eu quero saber que cor eu sou. A Lu tá falando aqui que ela era assim. Eu era essa que falou da execução ali. Ela era da execução, de fazer para os outros, de fazer para si e para os outros, e se meter na resposta dos outros. E Você, eu acho que que cor, não. Eu vejo você como uma criança da cor branca. Não sei. e são quantas cores? Eu? São 10 cores. 10? É, tô de branco, ó. Não, mas E eu adoro branco. você é da cor branca ou eu? E o que que representa o branco, ó? A criança da cor branca é aquela criança transparente. É aquela criança que não é muito vista, é aquela criança que fica no canto dela. É a criança que faz, que executa, tudo que mandam, mas é aquela criança que não. É aquela criança que a professora no dia seguinte, no fim do dia, fala: será que o Fábio veio? É bem eu. Alguém viu o Fábio? Será que o Fábio estava na sala? Sabe assim? É Não sei, uma bem isso aí, que, que é aquela criança que a professora faz a chamada, responde e a professora ergue a cabeça para ver se realmente estava ali, porque ou não ouviu a voz, é uma criança que prefere se esconder no meio da parede, assim, sentar num canto da sala, ou ficar sentado atrás de um colega grande para não se aparecer. Uma criança que não faz pergunta. A criança da cor branca são crianças que vieram por bebês que não nasceram do sistema. Por bebês que não. Ou bebês que perderam a vida muito, muito assim, muito rápido, sabe assim, vieram e já se foram, ou por gêmeos, ou por bebês que não. Bebês lá atrás, sabe assim? Alguns bebês que não Uhum. puderam mesmo estar aqui. Então, essa criança da cor branca, ela vem por. A implicação é por esses bebês. É como se ele estivesse aqui por esses bebês. Além de outras implicações, tá? Sim, sim, sim. É só um ponto, né? É.
E essas crianças de cor branca, por exemplo, é, qual é o medo? Tem isso rastreado? Quais são os possíveis medos dessa criança? A criança da cor branca, ela é como se ela não pudesse aparecer mais, porque essas crianças não apareceram. É como se fosse por um respeito pelas crianças que não puderam aparecer, pelas crianças que não puderam. Ih, olha lá. E as crianças que não puderam ter essa oportunidade de estar na vida. Então, é como se Uhum, a branca, ela assim, é, com, com, com gentileza, com transparência, sabe? Eu uhum, vou, eu vou me manter na vida. Eu faço as minhas coisas, eu tenho as minhas, mas eu não posso ser mais, eu não posso ser mais do que essas crianças que não puderam ser. Essas crianças que não uhum, puderam estar aqui. Na pós, nós fizemos, ela fez uma dinâmica, uma das professoras, com as crianças da cor branca. Os professores, né, da cor branca, porque nós fomos identificados pelas nossas cores, né? uhum, E a constelação, o movimento mais tocante foram das crianças da cor branca. Porque muitas pessoas quiseram entrar e deitar no chão. Eram muitas crianças no chão, crianças que não tiveram oportunidade de estar na vida. Então, assim, é um peso muito grande uhum, da cor branca. É como se não tivesse muita alegria, tá? Eu não posso ser uhum, muito, eu não posso ficar aqui comemorando muito, pois eu sei que alguns perderam a vida e não puderam estar aqui comigo, então eu não posso dessa comemoração toda. Eu vou fazer o básico. uhum, Só que assim, uhum, Fábio, tá bem. Eu vou agir assim até o momento que eu não sei qual é a cor ou qual é a minha implicação. Depois que eu uhum, tomo consciência, que é você transforma esse amor cego em um amor que enxerga, você vai falar, por vocês, eu vou aparecer. Por Por vocês, vocês, por eu vocês vou vou ser feliz. aparecer. Por vocês, eu vou ser feliz. Então, eu acho que tem grande probabilidade de ser um branco, porque na escola, não sei se é porque eu ficava meio que quieto assim, só observando, e aí você foca no que é importante assim, em questão de conteúdo. Eu sempre tirei excelentes notas, sempre fui meio que destaque assim em todas as turmas, sabe? E ganhei vários prêmios. Na verdade, as premiações que tivessem assim de questão de teoria, de prova, eu sempre estava meio que ganhando tudo. E nunca comemorava, porque para mim aquilo ali era normal. Não, mas tô vindo para aula, tô prestando atenção, tirar uma boa nota e bem é uma obrigação minha, e, e teve uma vez que eu fiquei o melhor aluno da escola agrícola. Éramos em 415 alunos. Tipo, recebi a plaquinha, mas eu não consegui vibrar com aquilo ali. Eu acho que eu nem sabia o que que era, o que que representava. E a escola inteira me olhando e eu com o negócio na mão, não conseguia nem gritar, nem comemorar, nem porque eu pensava que se eu fizesse isso eu estaria menosprezando os outros que não ganharam ou que, sei lá, era o que eu pensava na hora, né? O que eu pensei. Olha aí, tá Até vendo? vou postar essa foto depois. Eu tenho E essa foto guardada. hoje você tem que receber seus prêmios, não é? E oferecer para eles. Por vocês todos, eu recebo esse prêmio. Com muito orgulho, com muita felicidade, com muita alegria. Hoje você tem que receber esses prêmios e oferecer para eles. Ofereço por todos que não puderam estar aqui comigo. E recebo por Uhum, vocês. E vai receber todos os prêmios que a vida tem para te dar ainda. Com alegria.
Viu? E vá, Uhul. valeu a aula, viu? Só que aqui já tocou lá no fundo. E eu quero Te- saber minha cor. teve outra situação. Essa foi muito engraçada. Não sei se aconteceu com outras pessoas aqui. Se aconteceu, comente. Que eu fiz um curso de liderança, eram 12 encontros. E no 11º, e aí no final tinha a escolha da pessoa que teve melhor relacionamento, destaque de RH, o líder da turma, enfim, tinha 4 ou 5 prêmios. E na 11ª aula, eu fiquei doente e não consegui ir. Eu fui parar no hospital, fui fazer soro e tudo. Nossa, passou um filme. Ah, eu gostaria de ganhar um prêmio desses, mas agora eu tô aqui, ninguém vai lembrar de votar em mim lá na sala. E aquilo ali, meu Deus, me deu um negócio tão ruim, não por não ter poucas chances de ganhar, mas pelas pessoas não estar lembrando de mim. E aí, beleza, me recuperei. Na semana seguinte era a formatura, e aí teve a homenagem toda e eu ganhei, fui eleito o líder da turma. Tipo, foi uma surpresa tão grande, eu pensei, bah, eles nem lembraram isso aí, fiquei tranquilo. Então, quando falaram o meu nome, eu fui lá na frente e falar, não sabia o que falar, porque na minha cabeça isso jamais poderia estar acontecendo. E eu não me senti. Bom, a luta aqui do meu lado, ela vai lembrar, tipo, não consegui botar emoção para comemorar, para vibrar naquele muito, eu senti a perda e eu conquistei aquilo. Os meus colegas que votaram em mim, mas não consegui vibrar também. Isso faz pouco tempo, faz Exato. 3, 4 anos. Sem conhecer constelação, né? Sem conhecer. É 4 anos. E Então, você na vai hora, eu conhecer. deveria ter dito: por vocês eu recebo esse prêmio. Exatamente. E a tua frase para a vida agora é isso. Por vocês todos eu vou ter sucesso. Por vocês eu vou receber todos os prêmios do mundo. Por vocês. Ah, Não quero saber. Olha só, e é engraçado que uma criança da cor branca, ela geralmente ela é líder, não é? E ela chega nessas funções aí de tomar conta da sala, mesmo na dela, porque ela se torna uma pessoa confiável, porque é uma pessoa que pondera, ela está sempre ponderando, ela está sempre, né, na balança, está sempre olhando de é, fora. meio me emocionei agora, porque é isso. Tipo, de empurrar o cara. Isso é amor, meu filho. Isso é muito amor. Viu? Você é muito amoroso. E esse amor todo aí, agora você vai começar a direcionar ele para você. Que é. Não sabia que isso ia acontecer, mas enfim. E aí o que que acontece? Pelo menos acontecia comigo, de como a pessoa fica quieta, absorve muita coisa, então tem uma visão de tudo que está acontecendo. E aí acaba que a hora que tem uma oportunidade de falar, vai lá e pá, algo muito certeiro e que inverte toda a direção do que a turma estava falando. E aí acaba gerando um movimento de a turma inteira parece que empurra você lá na frente, e aí vinha uma dificuldade minha, que aí eu não sabia como lidar naquilo ali, que parecia que eu não podia receber aquilo. Muitas vezes aconteceu isso, até até na faculdade. Até na faculdade gerava muitas situações assim, eu sem querer, quando eu via, estava lá na frente e às vezes eu, pá, tinha oportunidade, eu promovia outro colega e esse outro colega que aparecia. Agora é a sua vez, né, Fábio? É, Eu sei mais ou menos o que é isso, porque eu sou uma criança roxa.
E a criança roxa é a criança justiceira, é a criança da justiça, é aquela que fica buscando uma injustiça para ir lá e brigar, para colocar as coisas no lugar. Só que a criança roxa é uma criança também que está por aborto das mulheres da família. Abortos provocados, né? Pode ser de vovó, bisavó, tataravó, mamãe, não é? Tem todas essas mulheres aí. E é mais ou menos a mesma dinâmica que é: se vocês não foram vistos, eu também não posso ser vista. Uhum. Só que a criança da cor roxa é a briguenta. É aquela que pode estar aqui o presidente da República. Se ele na minha frente fizer mal para alguém, eu vou defender essa pessoa. Eu estou sempre me metendo numa confusão, numa briga. Meu marido fala para mim: ai, não, pelo amor de Deus, não vai lá, não vai lá. Desculpa, mas eu preciso ir. Só que a criança E com... não aceita ganhar um presente. Se tem um sorteio, hoje vamos sortear esse copo. Eu falo, pode participar aí, eu vou ficar de fora. Porque não aceita receber. É como se eu tivesse aqui é como se eu tivesse, né, para apenas executar e proteger. Eu preciso proteger todo mundo. Eu preciso ser justa, eu preciso olhar para todo mundo, colocar cada um no seu lugar e fazer cada um entender qual é o seu lugar e qual é o lugar do outro. Cansativo. É cansativo. Sabe? Ser uma criança. E, e essa cor roxa consegue apontar o dedo, erguer a mão e apontar o dedo? Apontar o dedo na cara do outro? Não, o teu lugar é ali. Aí aponta o dedo e com o dedo leva pro lado de lá. Aí, não, você fez uma coisa errada. Vai ali, vai ver o que que você fez. É o que eu faço a vida toda. Inteira. Na escolinha, na escola. Eu acho que ali é um roxo, ó. A Lu tava aqui me cutucando. Pergunta que cor que eu sou. Pergunta que cor que eu sou. Ô, Lu, depois a gente vê nós duas. Lu. Depois você me chama. Depois você Tá, tá lá. Eu quero saber que cor eu sou. me chama. Me chama, porque não é assim. Eu não tenho bola de cristal, gente. Eu preciso pegar as cores, entendeu? Não é tão simples. Algumas pessoas eu bato o olho e já sei. Algumas crianças, por exemplo, as crianças da cor vermelha, eu já sei só de olhar. A criança da cor vermelha é a criança que a mamãe não queria trazer para a vida. É a criança que teve dificuldade para estar no mundo. É a criança que teve que lutar para nascer. E algumas crianças lutam até já aqui, até já estando na vida. Então, são crianças que aprontam dentro da sala de aula, são crianças da ação, são aquelas crianças que fazem desenhos gigantes, sabe assim, tudo delas é enorme, a letra delas é enorme, a cara delas no desenho é desse tamanho, maior que a folha A4. Então, assim, são crianças que elas precisam de um lugar. Elas precisam se sentir aqui, presentes, que elas têm um lugar nesse mundo. Então, elas aparecem. Tá? Aquelas crianças que quebram tudo, sabe assim? Que estão sempre derrubando tudo. Essas são as crianças vermelhas. E não é fácil ser uma criança vermelha. Porque a criança vermelha é como se ela vem já com uma outra dinâmica no comportamento dela de pode deixar que eu... Por exemplo, esse menino que eu estava falando da história é uma criança vermelha. Uhum. Então Sim. ele já vem já. É como. Sabe aquele cara que vai para a guerra assim, sem a proteção? É uma criança vermelha. E é um ativo da ação? Não entendi. Das divisões lá do Ah, da sim. cabeça, do coração e da ação. A criança vermelha, É. ela é da ação.
E o branco? O branco ele é da reflexão. Ah, cabeça. É a criança que fica lá analisando tudo. O professor fala: olha, uma redação sobre esse caderninho. Os da ação vão Tá. sentar e vão. Os da relação vão ficar. Ah, você já fez a sua? Deixa eu copiar, deixa eu olhar. E da reflexão vão falar: mas por quê? Que graça tem fazer uma redação desse caderninho? Por que, professora? E é aquela criança que vai chegar para a professora e vai falar: professora, por que fazer? E a professora que não entende isso vai falar: porque eu estou mandando. Uma professora roxa vai dizer porque eu tô mandando? E o que é arroz? Olha aqui, você para de meter pau nas crianças roxas. Viu? Para com esse negócio de pegar no pé das crianças da cor roxa. É verdade. Não, mas uma professora da cor amarela, uma cor laranja, vai falar: senta lá e vai fazer sua redação. E aí a criança da reflexão vai falar: eu quero que você me explique por que eu tenho que fazer. E a professora vai falar: Uhum. que você faça. Eu já expliquei a redação, vai lá, senta e faça, mas por quê? Qual é a finalidade? Qual é o propósito dessa redação, professora? Da criança chata. Que esse menino só me atrapalha. Que menino crica, que menina crica, sabe assim? Somos, Aham. somos os cricas da sala de aula. E tá, e independente assim de utilizar as cores, o professor desenvolvendo esse pensamento sistêmico, ele, ele se coloca no seu lugar e ele passa a identificar esses comportamentos, essas dinâmicas, e entender o que está movendo isso, né? Sim. Olha, existem crianças, Fábio, que Hum, não podem sair daquele lugar que eles estão. Existem algumas crianças. Eu não quero ficar falando muito das cores aqui, a gente pode depois fazer uma outra tá. live para falar disso, mas existem crianças que têm algumas implicações muito pesadas, que são crianças melancólicas, são crianças tristes, são crianças que às vezes beiram algum problema mental que eu digo assim, alguma síndrome, tá? Uhum. Mas por conta da sua implicação. Essa criança, ela não pode ser cobrada em sala de aula como uma criança da cor vermelha ou uma criança da cor amarela, que são as crianças da ação, ou uma criança toda, sabe, vai, da cor branca, que é todo centrado, que é todo que procura, né, tá sempre no quadradinho, sempre certinho. Não dá. Tem crianças que elas não têm vontade de viver. Tem crianças que querem só passar o tempo ali porque tem que estar ali. É uma obrigação, eu tenho que estar na escola. Essa Tá, agora fala. surgiu mais uma dúvida minha. Pelo, pela dinâmica da criança, você consegue ter uma previsão, uma noção de qual é a dinâmica dos pais? Vamos, a gente está falando das cores, por exemplo. Pelas Vou usar cores. aqui. Não, não tem Não, como você entender. não, Não. porque sabe por quê? Eu vou te falar. Ah, É, pode, por exemplo, tá? Uma criança da cor laranja é uma menina, às vezes é uma menina, é uma criança que não respeita muito a mãe. É como se ela olhasse para a mãe, não é que ela não respeita a mãe, é como se ela olhasse para a mamãe e se visse como irmã da mãe. Porque é uma implicação com a mãe da mãe, uhum. tá? Gente, e isso é uma das possibilidades que eu estou falando. Podem Tem existir mais um outras milhão. possibilidades aí, tá? Uhum. Um menino da cor amarela,
Ele está pelo pai do pai. Então, muitas vezes, ele está como irmão do pai. Entendi. E aí, por exemplo, então, se o pai chega para mim, que nem uma vez, chegou para mim uma menina, chegou para mim um pai, uma mãe e falou: eu trouxe aqui minha filha, uma moça já linda, uma moça linda, uma mulher já. Ela não consegue se dar bem em nenhum relacionamento. Ela estava noiva, acabou de terminar o noivado, ela não consegue firmar, ela quer casar, só que ela não consegue firmar o noivado. E aí eu perguntando para ela como que é essa menina, como foi essa menina? Ela é apaixonada pelo meu marido. Quando ela era pequenininha, meu marido saía para trabalhar, ela ficava chorando na porta, ela ficava esperando ele voltar, ela não vivia por causa dele, ela tinha febre quando ele saía. E de acordo com o que ela foi me falando, eu pensei, esta menina é uma menina da cor rosa. É uma filhinha do papai. A filhinha do papai, ela não vai se dar bem em relacionamentos. Se ela não tiver a consciência dessa implicação. Por quê? Porque não existe homem que chegue aos pés do papai. Não vai existir. Muitas vezes essa menina está por um amor não correspondido desse pai antes da mamãe. Isso tudo que eu falo são possibilidades. Isso tudo é para ser Sim. visto. Então, Uhum. muitas vezes, quando eu vou investigar, seu marido teve alguma noiva, que nem nesse caso, o marido não estava. Aí depois ela voltou com o marido. Ah, a Fabiana tem que fazer umas perguntas para você aí, para a gente resolver ajudar nossa filha e tal. E eu perguntei, o senhor teve algum amor assim? Ele falou, olhou para ela e falou, eu nunca te contei, mas eu tive uma namorada que eu fui apaixonada e ela me deu um pé na bunda. E eu quase morri por causa disso. Então essa filha vem tomar o lugar desta namorada, dessa noiva. Para que esse papai não se vá. Para que ele se Uhum. mantenha na vida e para que ele se mantenha também nesse relacionamento com a mamãe. Porque eu estando aqui como aquela, eu seguro ele aqui. Estou segurando ele. Entende? Então, dependendo de algumas situações, eu consigo identificar. Ah, minha filha está assim por causa disso, meu filho está assim por causa disso, disso e disso. Mas algumas vezes, quando chega para mim e fala, meu filho não está bem, não conversa, não fala, aí faço todas umas perguntas e não consigo identificar. Esta implicação está lá Uhum. atrás, muito lá atrás. E aí, que professora que vai dar conta dessa bucha? Fala para mim. Se ela- Não dá. não vai desfazer a bucha se ela tiver essa visão, essa educação sistêmica, né? Mas vai aliviar um monte. Lógico. Vai Vai trazer uma olhar, leveza, né? vai respeitar o destino Uhum. dessa criança, a implicação dessa criança. Vai respeitar. Então, essa criança, ela vai até a página 5 comigo. Não pode mais. É, viu, Fábio? Tá terminando nosso tempo já. Ah, que E dó. deixa eu te falar uma coisa. Eu falei pra Fala. Lu hoje. Lu, apresenta pra mim. Tô com muita dor de cabeça aqui, ó, atrás do olho, vem por trás aqui do lado esquerdo. Eu disse, Lu, apresenta que eu tô. Eu pensei, não tô com vontade de apresentar hoje. Essa Uhum. dor tá me incomodando, deitei um pouco e parecia que eu ia sentir isso. A dor sumiu. Eu Ah lá. iniciei e ela sumiu. E eu pensei o seguinte: não é sobre o que eu quero fazer, é sobre o que eu tenho que fazer. Eu tenho que apresentar isso, eu tenho que estar lá, eu tenho que falar. E você não sabe como essa tua explicaçãozinha ali me tocou profundamente. Como me fez bem. Sumiu o que eu estava sentindo. Que bom. Ó, faz uma coisa comigo, ó. Passa a mão Ah, assim, como se você estivesse tirando mesmo isso, assim, esse peso de você, e estala assim, ó, os dedos.
Tira isso de você, tira, tira. Eu aprendi isso com a Desirê, porque isso aqui é um pulso magnético, isso aqui é como se isso estourasse, sabe assim, alguma coisa que precisa